qual a sua origem? Quem a criou? O ser humano é uma alma, tem uma alma ou passou a ser uma alma? Pode passar, por favor. A alma é imortal? O mundo animal, físico e vegetal tem alma? Essa aqui é melhor de todas. O que acontece com a alma na morte? Então o próprio autor da lição trouxe essas questões aqui na palavra introdutória, que é algo tremendo, algo profundo, algo sobrenatural. Então vamos discorrer sobre esses temas e falar sobre isso. Vamos para o tópico 1. Amém, glória a Deus. O pastor está nos informando aqui que amanhã, à noite, pastor, à noite, o autor da revista, pastor Joá Caetano, estará aqui conosco, para a glória de Deus. Amém, vamos prosseguir. Tópico 1, definição, origem e composição. Nós vamos ver aí, né, sobre a definição, a origem e a composição da alma do homem. Amém? Pode prosseguir. O que é alma? O autor nos brinda aqui com uma explicação clássica, né? Ele diz assim: biblicamente, a alma é a sede das emoções. Por intermédio do Espírito, ela põe-nos em contato com o Altíssimo. E por meio do corpo, põe-nos em contato com o mundo natural. Então ele esclarece que basicamente a alma, ela fica entre o corpo e o espírito. Só que nós temos que fazer uma diferença clássica aqui, né? Da alma regenerada e da alma não regenerada. Ou seja, daquela alma que foi salva, da alma que ainda não foi salva, mas poderá vir a ser. Então nós vemos ali que o autor da lição, ele faz essa distinção clássica entre corpo, alma e espírito, explicando. E vamos prosseguir. Alma, outra definição: parte imaterial e invisível do homem, o homem interior, sede das emoções, órgão central pertencente ao ser humano. Gênesis 2, versículo 7. Aí eu coloquei ali sobre a questão da vida regenerada, do homem em si regenerado. E quando falamos sobre isso, nós temos que falar um pouco sobre hierarquia do homem, ou hierarquia humana em si. Porque eu gostaria de esclarecer para os irmãos algo interessante. Se nós formos observar em si, Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada dos gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso irmão Diácono Anderson Mendes na aula passada. E falar disso é falar de tricotomia, não temos como fugir, uma aula complementa a outra. Então os temas estão basicamente interligados. Então a tricotomia do ser humano em si, que nós podemos ver e atestar biblicamente falando, ela é vista, não só nesse texto, também como em outros em si, e ela explica o que é, na verdade, essa distinção. Porque se nós formos observar, a Bíblia é enfática em dizer que a palavra, ela penetra e divide. Perceba, ora, se nós vamos raciocinar da seguinte forma: se ela penetra e divide, é porque elas estavam unidas, é porque elas estavam integradas, é porque elas estavam juntas em si, é porque elas estavam interligadas. Então, automaticamente, nós podemos entender que o ser humano não regenerado, ele tem uma alma misturada com o espírito. E ela só é dividida, só vai ocorrer essa tricotomia de fato na regeneração, quando a palavra vai entrar, vai penetrar, vai dividir e vai tornar o quê? A alma suprema no corpo do ser humano regenerado. Em que sentido eu digo isso? Porque se nós formos observar, eu vou aqui ler alguns textos em si, especificamente, até pedir para alguns irmãos abrirem em Isaías 26, no versículo 9, quem puder, por gentileza, ler, e geralmente, se possível, na Almeida Revista e Corrigida, Isaías 26, versículo 9. Irmãos,
Alguém aqui, por gentileza, não tem a revista ainda e deseja adquiri-la? Pode pagar até o dia 15 aqui, segundo o pastor Rafael. 15 do mês que vem. Quem desejar, levante a mão, que será providenciada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode pagar em 10 vezes, tá? O pagamento é facilitado. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 26, versículo de número 9. Quem pode ler, por favor? Amém. Glória a Deus. Então nós vemos a partir desse texto de Isaías que com a alma dele, o que o escritor diz, ele desejou buscar o Senhor. E com o seu espírito, ele madrugou a buscá-lo. Então perceba que o que põe em contato o ser humano com Deus é o espírito. Paulo vai dizer também que, de uma forma geral, ele diz também em Romanos 8,16, diz que o Espírito de Deus confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então perceba que há alguns textos, clássicos, que vão dizer que de fato o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. Ele não se comunica com a alma e não se comunica com o corpo. Ele se comunica com o Espírito passa informação para a alma e a alma passa informação para o corpo. Vamos lá, quando Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, alma, fica infrutífera. Então perceba que na verdade, o que faz com que o ser humano entre em contato com Deus, o ser humano regenerado, é bom nós frisarmos isso, não é o ser humano morto em seus pecados, o ímpio, é o salvo. Então, quando ele, de fato, ele é regenerado, ele tem a palavra de Deus dentro de si que dividiu a alma e o espírito dele passa a reinar. E Deus, na verdade, entra em contato com ele mediante o quê? O espírito. Existem outros textos também que vão atestar essa questão. Ou seja, Deus não fala com o homem pela carne nem pela alma, ele fala pelo espírito. E quando o ser humano é regenerado, o espírito do homem que Deus implantou nele começa a regir a alma e o corpo. De forma que Deus, ao falar com o ser humano, ele só vai falar pelo espírito. E aí a comunicação segue adiante. Alma que transmite para o corpo. Então, por que de fato o ser humano não regenerado, ele não pode ter contato com Deus, ou não pode falar com Deus em si? Porque a Bíblia diz, João 9,31, na parte A, ele diz assim, é sabido que Deus não ouve pecadores. Está escrito lá no texto. João 9,31, parte A. É sabido que Deus não ouve pecadores. E por que Deus não ouve pecadores? Por quê? Ele não passou da morte para a vida. A palavra de Deus ainda não foi entronizada nele, ou introduzida nele, de modo que a alma e o espírito pudessem ser separados e o espírito passasse a governar o corpo. Então, automaticamente, o espírito está fundido na alma dele, está junto. Então, quem passa a dominar na alma do ímpio? A alma e o corpo. A alma ora domina, o corpo ora domina. A carne ora domina, a alma ora domina. Então, ou seja, eles ficam nessa dicotomia, diferentemente do salvo, porque o salvo tem um espírito, e o espírito rege. Então, o que rege a alma do salvo é quem? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vai dizer, de fato, se nós somos salvos ou não. Tanto que Paulo diz, Romanos 8,16, O Espírito de Deus confirma, testemunha no nosso espírito. Ele testemunha no nosso espírito, ele não testemunha na nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, existe essa distinção clássica, entre corpo, alma e espírito, tricotomia do ser humano, como já foi dito aqui pelos professores anteriores, e nós vamos entender essa forma, até como o autor diz, que a alma é a sede das emoções. E olha, observa, por intermédio do espírito, ela põe-nos em contato com o Altíssimo, e por meio do corpo, põe-nos em contato com o mundo natural. Ou seja, a alma é o ponto de encontro, correto? E ela, ponto de encontro entre a carne e o espírito. O espírito do homem
vai fazer com que nós tenhamos contato com o mundo sobrenatural, né? O mundo espiritual. E o corpo vai fazer com que nós tenhamos contato com o mundo material, o mundo exterior. Então, observem, na verdade, existe, né, algo tremendo aqui da parte de Deus, porque ele, ao fazer o homem, e nós vamos ver isso mais para frente, ele coloca dentro do homem uma porção de si, né? Coloca uma centelha, uma fagulha dele dentro do ser humano, de modo que, como o próprio Deus, ele consegue ter contato tanto quanto o mundo espiritual, quanto o mundo natural, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança. Então, assim como nós temos o contato com o mundo espiritual e o natural, o homem também vai ter contato com o mundo espiritual e com o mundo natural. Então, automaticamente, vemos a beleza de Deus na criação quando fala-se do homem em si, né? Essa tricotomia é maravilhosa, ela é complexa, como a própria lição já diz. Há uma complexidade enorme disso, entender essas nuances, né, essas gradações de corpo, alma e espírito. Mas, basicamente, a Bíblia vai afirmar isso, que no espírito salvo, quem rege é o espírito, não é a alma e não é o corpo. Então, nós recebemos de Deus a palavra mediante o espírito comunica com a alma e a alma comunica com o corpo. E aí, nós vamos entender, mas e o espírito no caso do ímpio, né? Da alma não regenerada, ou da vida humana não regenerada? Nós vemos que ele está mesclado, unido, junto, misturado com a alma, o espírito misturado com a alma, e só na palavra de Deus que vai vivificar, que vai haver essa divisão. Então, de um modo geral, ele está morto em seus pecados. A Bíblia é enfática em dizer isso. Como ele está morto em seus pecados, ele não pode ouvir a Deus. E aí, João 9,31 vai dizer que Deus não ouve pecadores. De uma forma geral, o que seria então, qual seria a definição mais clássica dessa morte espiritual para o ímpio? Qual seria a definição mais clássica? A definição mais clássica seria a suspensão da comunicação com Deus. Então, o ímpio, ele está suspenso. A comunicação dele está interrompida diante de Deus. Deus não pode ouvi-lo, porque o seu espírito está morto. Ele continua lá, ele realiza suas outras funções. Ele tem outras funções no corpo humano, que é, como diz Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade. Então o espírito ainda está lá, ele está morto em seus pecados, mas o espírito está realizando outras funções. Ele só não vai realizar a função de se comunicar com Deus. Agora, na alma do justo, não. Quando o justo é regenerado, basicamente, o espírito fala com o espírito do homem. Então, na verdade, o que seria de fato o espírito? É o órgão, né, que se comunica com Deus. Explicando assim, de uma forma mais clara, o órgão que Deus inseriu no homem e se comunica com Deus. Parte imaterial, parte invisível. Amém? Vamos continuar. Pode passar, por gentileza. Então, nós vemos aí, né, no subtópico 1.1, de onde vem a alma? Essa é uma pergunta clássica, né? E ela passa por várias teorias teológicas que vão explicar, né, que dão conta, desde o início da cristandade em si, muitos pais da igreja, que foram os precursores em si, eles vão explicar de uma forma, cada um na sua linha de pensamento, o que seria, ou como se forma, ou se ela já era originada antes de entrar no corpo, ou se ela foi criada por Deus, ou se ela é transmitida. Então nós vamos ver essas três teorias que são clássicas, né, e que mostram de fato, e que vão trazer para nós um conhecimento. Percebam, irmãos, eu não vou ser enfático nessa área, até porque é uma área muito complexa. Então existem três teorias, né, eu vou só expor o conhecimento. E é difícil, de fato, porque há controvérsias até mesmo entre os maiores eruditos sobre essa questão do pré-existencialismo, do traducionismo e do criacionismo. Então, o que diz o pré-existencialismo? Ele diz que a alma já existia antes do corpo, em um mundo superior. Diz em si que, de fato, essas almas que já existiam antes, elas pecaram e automaticamente foram subjugadas a morar em um corpo humano.
Isso vem muito da filosofia grega, principalmente de Platão, o chamado platonismo, de que, de fato, o corpo é a prisão da alma. Então, basicamente, para eles, não existe ressurreição. Então, nós vamos ver aí que, inclusive Paulo, né, quando vai pregar, em Atenas, quando ele fala de ressurreição, os moradores de lá começam a zombar dele. Paulo, sobre essa situação, nós te daremos ouvido uma outra ocasião. Então, nós vemos que a filosofia grega crê assim, que, na verdade, a matéria é essencialmente má. Ela é essencialmente má, né? É ruim. O corpo humano é uma prisão. E aí, daí vem as paixões lascívias, daí vem o ascetismo, que é o isolamento, que a gente pode trazer hoje como convento que existe, né, de hoje em dia, o isolamento. Antigamente eram os monges em si. Então, eles entendem dessa forma, né? Existem outras teorias dentro do pré-existencialismo, mas, basicamente, esse é o pensamento deles. E temos também o traducionismo. O traducionismo afirma que a alma é gerada juntamente com o corpo. De acordo com essa teoria, a alma seria transmitida pelos pais, assim como o corpo. Então, o traducionismo vai dizer que a alma ela é gerada quando há, no caso, a relação sexual, a conjunção carnal entre homem e mulher, e aí vai nascer a criança, e a criança vai receber a alma ali, como recebe o seu corpo e o seu espírito, oriunda dos pais. Não sei se ficou bem claro para os irmãos. Então, ou seja, a união de homem e mulher vai gerar uma semente, que é o filho, e a alma vai ser criada ou melhor, vai ser transmitida naquele momento, a alma do pai com a alma da mãe, e vai, no caso, se unir à alma do filho. Alguns dizem que essa teoria é a melhor de se compreender. Por quê? Porque vê a questão das características físicas e psíquicas, né, dos pais dos filhos em si. Então, alguns dizem que, de fato, essa teoria traducionista, em que se transmite a alma, homem e mulher, transmite para o seu descendente, né, a chamada semente de Adão. Então, existe essa teoria. Não vou entrar aqui mais a fundo porque o tempo não nos permite. Também acho que não é o escopo dessa aula. Então, o traducionismo é basicamente isso. Pré-existencialismo, pré-existência da alma, a alma já existia antes do corpo. Traducionismo, a alma é transmitida pelos pais. E agora, para fechar, o criacionismo. Deus, né, determina que Deus cria, chama a existência uma nova alma, quando um novo ser humano é concebido. Cada alma seria formada ex nihilo, do nada, por Deus. Então, o ser humano nasce e Deus, ali naquele momento, na concepção, cria a alma. Agora não se sabe se há uma discussão, se seria quando o ser humano é um feto ainda, ou quando ele já está bem em formação, e se há uma discussão entre os eruditos sobre essa questão do criacionismo. Então, vamos recapitular. São 3 teorias teológicas sobre de onde vem a alma, de onde ela se origina, que diz, pré-existencialismo, a alma já existia antes do corpo, traducionismo, a alma é transmitida pelos pais, e o criacionismo, a alma é criada de forma mediata por Deus. Então, basicamente, são essas 3 teorias que temos aí para observar no que concerne a origem da alma. Amém? Vamos continuar. Pode passar aí, por gentileza? Bom, vamos agora entrar, eu acho que na parte principal, que é o texto áureo, né? Gênesis 2:7. Nós vamos ver claramente que a criação, né, do ser humano, e aí vai a pergunta que o autor já colocou: quem a criou? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Tem até a palavra em hebraico, nefesh, que significa alma. Na verdade, esse termo alma, no Antigo Testamento, ele é um termo polissêmico. O que isso quer dizer? É um termo com vários significados. Então, existe, eu até coloquei inclusive no próximo slide, que esse termo era utilizado em diversas questões, em diversas áreas e em diversos sentidos pelos hebreus antigos em si. Então, olha aí uma das definições de alma, né? No caso, nefesh. Alma
ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, desejo, emoção, paixão. Aquele que respira, a substância ou ser que respira, o ser interior do homem, ser vivo com vida no sangue, o próprio homem, pessoa ou indivíduo, lugar dos apetites, lugar das emoções e paixões, atividade da mente, atividade da vontade e atividade do caráter. Pois não, pastor? Claro, deve. Perguntei a ele, já fiz a pergunta perguntando, né? Posso perguntar? Já é uma pergunta, né? Mas tudo bem. É dúvida mesmo. Dúvida não, na verdade é um pensamento em relação ao que a gente está falando aqui da origem da alma. O senhor falou agora há pouco. E um dos que mais me chamou a atenção, que é a que eu mais acredito, não é que mais certa ou mais perfeita, mas é que a Bíblia me dá mais subsídios para entender como a assertiva, que é o criacionismo. E na própria formação do homem, assim o é. Porque primeiro ele forma todo o corpo, constrói toda a estrutura do Adão e depois coloca a alma ali. Então, isso me dá sérias pistas, não estou batendo martelo, mas é a minha maneira de ver, de acordo com outros textos, de que assim o é. De que a alma não vem de uma maneira hereditária ou que existe um repositório de alma que de repente vem lá e preenche aquele corpo. Não, eu entendo, e aí digo novamente, a Bíblia tem vários textos que falam sobre, mas nenhum traça especificamente uma linha. Mas eu entendo, e esse é um grande texto que me dá a entender, de que sim, Deus constrói. O Salmo 139 fala muito sobre isso, que Deus entreteceu no ventre da mãe de Davi, o Davi, que na verdade é um reflexo da nossa construção, faz todo o corpinho, até começa a ter batimento, até começa a ter elementos vitais, mas Deus em um determinado momento vai lá e coloca a alma dentro daquele corpo. É a minha maneira de ver, e esse texto eu só quis colocar, porque esse texto que você está lendo agora do Gênesis me dá base para acreditar assim. Amém, glória a Deus. Esse tema, pastor Rafael, também é um tema bem complexo, né? Até porque, como eu tinha dito antes, na igreja, no início da igreja, em si, os pais posteriores, eles debatiam muito isso. E existiam em si essas objeções, né, e pontos favoráveis. Cada uma tinha as suas objeções e pontos favoráveis. E alguns criam que o criacionismo era de fato, e eles apresentavam as suas objeções, e o traducionismo era de fato, e eles apresentavam as suas objeções. Então, assim, é um tema que é difícil bater o martelo de início, mas a gente pode tentar casar textos e chegar a um denominador comum, mas a observação foi muito valiosa. Obrigado, pastor. Pode prosseguir, por gentileza, irmã? Atribuições da alma. Vamos para o tópico 2. De fato, Amém. Glória a Deus. Brunão, por gentileza, volta no slide anterior, que eu queria só pontuar algo aqui sobre Gênesis 2:7, sobre essa questão que me veio à memória. Então, basicamente é isso, né? Como o pastor Rafael falou do criacionismo, Deus forma o homem do pó da terra, né? Sopra em suas narinas o fôlego de vida, sopra espírito, né? É interessante notar também, irmãos, que a palavra espírito no hebraico, rua, ela significa vento, hálito. Então ela também tem esses significados. E a gente vai observar isso, interessante notar esse ponto, ali em Atos 2, né? Que os discípulos ouviram um barulho como de um vento. Era o espírito vindo. Então, basicamente, espírito, né? Em grego é chamado pneuma, está até naquela figurinha que passou, ele também tem esse significado de vento e sopro, né? E hálito especificamente. Então, basicamente, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem é feito o quê? Alma vivente. Então, a completude do homem surge aí, quando Deus o cria. Mas o mais interessante que a gente vai ver agora no tópico 2, pode passar, atribuições da alma, é concernente ao fato do que é, na verdade, esse ser humano por completo, né? Aonde se encontra a alma, onde se encontra o espírito, aonde eles vão casar-se, né? Para que nós entendamos de fato o que cada um deles pode trazer para nós. Então a gente vai ver o seguinte, né?
nesse segundo tópico? A pergunta que o próprio autor fez. O ser humano é uma alma? Tem uma alma ou passou a ser uma alma? Essa pergunta realmente é muito intrigante e muito teológica, inclusive, né? O mundo animal, físico e vegetal, tem alma? A alma é composta de 3 partes distintas, onde operam os pensamentos, a vontade e as emoções. Perceba, ele fala que a alma é composta de 3 partes distintas, pensamentos, vontade e emoções. Então, nesse sentido, inclusive, em um comentário da revista, o autor vai dizer que, segundo a medicina, 80% das doenças que se refletem no corpo surgem na alma. Percebam como isso é muito importante, muito interessante. Então nós temos que ter uma alma sadia, uma alma equilibrada dentro de si. E para isso nós precisamos o quê? Estar sempre conectado com Deus mediante o Espírito, né? Então vamos continuar a ver essas questões, né? De pensamentos, de vontade e de emoções. Então vamos a esse tema. 2.1. Pensamentos. Tribunal da alma. De todos os seres criados, o homem é o único que tem a capacidade de pensar. E pelo fato dele ter a capacidade de pensar, pelo fato dele ter a capacidade de raciocinar, ele tem uma capacidade criativa que o próprio Deus inseriu nele, pelo fato dele ser imagem e semelhança de Deus. Se nós olharmos para a criação de um modo geral, nós vamos conseguir enxergar o seguinte ponto. Deus cria os astros, Deus faz a separação, né, entre mar e céu, terra e céu no caso. Então, nós vemos também que Deus cria os animais, cria as plantas, né, os seres vegetais, e cria os seres vivos em si. Só que, de uma forma interessante, quando ele vai criar o ser humano, ele joga essa parte que, de fato, toca no fundo da nossa alma, né? Ou seja, ele criou tudo perfeito, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas o ser humano é mais ainda. O ser humano ele foi colocado numa posição especial. Perceba, o ser humano, quando eu falo, é homem e mulher. Porque, inicialmente, se nós formos observar, quando Deus fala homem, se refere à humanidade, homem e mulher. Então ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele, perceba, domine ele, né? Sobre os peixes, sobre as aves, os répteis, sobre a terra. Então você vê, o ser humano foi criado para ser o quê? Dominador de tudo que existe. Então, tudo, na verdade, que Deus criou foi para benefício do homem, de um modo geral. E somente o homem tem essa capacidade de pensar, de raciocinar. O animal não tem essa capacidade de pensar, de raciocinar, nem os vegetais. Somente o homem. Por isso, Deus o colocou como dominador, né? Como uma posição especial, como muitos pregadores dizem, né? A coroa da criação. O homem, de fato, ele foi coroado de honra e de glória. E o Salmos vai dizer isso, né? Até o autor de Hebreus, ele vai repetir que o homem, né, diz assim, e fizeste um pouco menor que os anjos em si. Refere-se a Jesus Cristo, mas também refere-se à humanidade do homem, se nós formos olhar todo o contexto dos Salmos. Então, de fato, o homem em si, ele é a porção especial de Deus. Não são os animais, não são as plantas, tudo isso é bom. Mas o homem é a coroa, ele tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, de fazer, de transformar. Só o homem consegue realizar estas coisas em si. Então o homem, ele recebeu de Deus, né, pensamentos, ele recebeu de Deus vontade e recebeu de Deus emoções, né? Na continuação nós vamos ver alguns textos que vai justamente exemplificar isso. Pode prosseguir, por gentileza. Vamos lá, a capacidade de a alma recusar. Então a gente vai ver sobre a vontade. Então, o ser humano, dotado de livre-arbítrio, dotado do poder de escolha, dotado do poder de decisão, ele decide se ele quer servir a Deus ou se ele não quer, se ele quer aceitar ou se ele quer recusar. Então isso faz parte de quê? Do livre-arbítrio de Deus. Deus não é nenhum carrasco que obriga a gente a fazer nada. Então, basicamente, Paulo vai dizer que a carne, isso do ser humano salvo, milita ou luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, quando o ser humano é salvo, ele vive numa guerra espiritual dentro de si. E a carne fica tentando arrastar ele novamente, né, para o inferno. E, basicamente, o espírito arrasta ele para o céu. E eles ficam naquela luta, e essa luta é incessante. Ela vai até o dia da nossa morte ou da nossa transformação, ou da transformação do nosso corpo. Então, nós podemos ver que, de fato, há algo bem interessante e essencial nisso,
que nós podemos em si, mesmo os salvos, recusar, como diz aí, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como comida fastienta. Então a alma recusa, né? Nós podemos ver uma das peculiaridades, das características da alma. Ela tem esse poder de escolha, ela tem esse poder de decisão que influencia também, né, na vida e na morte. Deus diz assim, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha. Deus diz para Caim, Caim, o pecado está à porta. Ó. Não cabe a mim não. Cabe a você, Caim, dominá-lo. O pecado está aqui, Caim. Você é salvo, tem comunhão comigo, mas ele está aqui diante de você. Mas não cabe a mim. Eu dotei você de um poder de decisão. Eu dotei você de um poder de escolha. Eu dotei você de livre arbítrio. Então, Caim, automaticamente, ele acaba atendendo às ofertas do maligno e ele recusa, né, o convite, a oferta de Deus. Então, podemos ver que a alma ela tem essa característica, essa peculiaridade, que é uma peculiaridade muito interessante. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? O tempo nos permite isso. Alguém gostaria de comentar algo sobre? Não? Então, amém. Vamos continuar. Pode passar, por favor? A capacidade de a alma fazer escolhas. Olha o que diz. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte, do que estes meus ossos. Então a alma, como está bem frisado aí, ela tem a capacidade de escolher, né? Ela é dotada de pensamentos, vontade e emoções. Então eu escolho, eu faço, eu realizo mediante aquilo que Deus me dotou, que é o livre-arbítrio. Então o ser humano salvo, ele pode voltar a cair? Pode. Por quê? Porque automaticamente ele tem esse livre-arbítrio. Deus, na verdade, não fez do ser humano um robô, né? Como os eruditos dizem, um autômato. Então, ele é um ser dotado de livre-arbítrio, de livre capacidade de decisão, de escolha. Então, ele pode dizer, eu não vou mais servir a Deus. E aí Josué vem e diz, todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vê que coisa maravilhosa. Então, ele decide, por sua própria vontade, ele e a casa dele servir ao Senhor. Então, existe a cooperação de Deus nisso, porque sem a graça de Deus, nós não somos nada. Então, automaticamente, nós vemos que, como já tinha dito antes, o ser humano, para que ele possa ser salvo, a palavra tem que entrar nele. A palavra tem que entrar e tem que dividir ao espírito. E o espírito não pode mais dominar. Ou melhor, a alma não pode mais dominar. O espírito quem tem que governar. O espírito governando, o Espírito Santo tem livre acesso a ele. Tendo livre acesso, aí sua mente, né, será bombardeada pelas palavras de Deus, por aquilo que vem do céu. E automaticamente isso vai se refletir no nosso corpo e na nossa alma. Então o Espírito é o ponto de partida. Dentro desse contexto, relativo àquela pergunta que o autor diz, o ser humano é uma alma, passou uma alma? Ou, me lembra, por favor? Ou possui uma alma? Eu queria que os irmãos comentassem, o tempo nos permite isso, sobre essa questão. O que os irmãos acham? Alguém gostaria de comentar? O ser humano possui ou passou a ser? Alguém gostaria de participar desse debate? Realmente é uma pergunta bem interessante, né? Gostaria de comentar, mestre? Olha só, eu não vou entrar nisso não, hein? Eu quero fazer um comentário posterior aí nessa questão da capacidade, né, de escolha, de recusar, de aceitar, porque você vê, analisando aí o todo, que cai por terra a questão de você estar destinado para um lado ou para o outro. Coordenação, aprovação de Deus, inferno, céu, cai por terra isso, porque você tem a escolha. Ah, mas e o sacrifício de... Sim, nós estamos falando da questão da escolha, não a questão da dívida, porque a dívida realmente, nenhum de nós poderíamos ter pago. Agora, dada a questão de que a dívida está paga, qual é a sua escolha? Qual é a postura, o caminho que você vai tomar? A sua alma decide.
Glória a Deus, perfeita colocação. Amém? Vamos continuar. Amém. O pastor Rafael acha que o ser humano tem uma alma. Amém? Eu também não vou entrar nessa seara porque esse debate é longo e extenso. Mas, basicamente, cada um tire suas próprias conclusões. Amém? Vamos continuar? Fechei aqui, né? Por favor, pode passar o slide. 2.3, emoção, movimento da alma. A alma é capaz de produzir emoções positivas e negativas. Aí o autor cita Gálatas 5:22, né, onde nós vemos as obras da carne, né, e Efésios 4:31. Então, nós podemos produzir essas emoções positivas e negativas em si. E como eu já tinha dito antes, só para reiterar aqui, a medicina diz, né, conforme o autor da lição bem frisou aqui, que basicamente 80%, né, das doenças do corpo são doenças da alma. Então a alma comunica essas doenças com o corpo. Então basicamente nós temos que ter uma alma equilibrada, uma alma sadia. Temos que trabalhar as nossas emoções. Sei que às vezes é difícil, é complicado. A gente vê em toda a Bíblia emoções e emoções, né? A gente vê desde Moisés, né, até o apóstolo Paulo. Então nós temos em si reações psíquicas, emocionais, inerentes ao ser humano. Paulo, diante de um tribunal, no caso do Sinédrio, em que estava diante de juízes e tinha um sumo sacerdote, o sumo sacerdote mandou que o guarda que estava próximo batesse na boca de Paulo. Paulo chega e diz assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Então Paulo ali tem uma emoção, né, aflorada, e ele basicamente coloca o sumo sacerdote na parede. Parede branqueada, o que quer dizer isso? Na verdade, os túmulos antigos em si, da época primitiva, em si ali do primeiro século, eles eram pintados de cal branco. Então, basicamente, o que Paulo quer dizer? Deus te ferirá, túmulo branqueado. Então, ou seja, vocês em si estão mortos. Basicamente, ele disse uma palavra ofensiva. Então, os irmãos que estavam ali presentes, todos entenderam. Então, basicamente, ele diz assim: como é que você fala assim com uma autoridade, Paulo? Ou melhor, ele diz assim: como você fala assim com essa ofensa como autoridade presente? Aí Paulo se desculpa: não me perdoe, porque eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Porque diz que as cães, os anciãos, têm de ser respeitados na lei. Então, Paulo, automaticamente ali, ele, na verdade, volta atrás por aquilo que ele disse. Então, o que Paulo teve ali? Uma emoção? Que tipo de emoção? Sim, uma raiva em si, mas ele teve uma emoção positiva ou negativa? Teve uma emoção negativa. O ser humano é dotado disso. A gente pode até falar assim: irmãos, a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ser sadio, temos. Mas não adianta, isso está inerente a nós. Em determinados momentos, a gente não vai suportar. Moisés não suportou. A gente vê os grandes homens de Deus, só quem pode suportar é Jesus. Nós não somos Jesus, somos seres humanos, somos carne, né, basicamente, e tendemos para aquilo que é da carne, né? O Espírito nos ajuda, e aí fica aquela briga, Espírito, né, e corpo, ou carne. Então, Espírito, carne, uma luta interna, incessante, constante. Então, nós podemos ver que, de fato, o ser humano produz essas reações, né? Moisés fere a rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha, mas ele acaba ferindo a rocha. Então, nós vemos vários, Davi, então, nem se fala, dentre outros em si, Salomão, e por aí se vai. Salomão, inclusive, quando ele morreu, as pessoas do povo foram até o novo rei, né, seu filho, e disse assim: pô, teu pai impôs cargas pesadas para nós, os impostos a gente não aguenta mais. Observem. Então, assim, a gente pode observar, irmãos, que as atitudes, né, positivas, ou as emoções positivas e negativas, elas são inerentes a nós. Não temos para onde fugir disso. A gente tem que ser equilibrado? Temos. Em diversos momentos? Temos. Mas tem um momento que é difícil. Paulo vai dizer assim, em Efésios. Não lembro se é Efésios 4. Se eu estiver errado, me corrijam. Acho que é Efésios 4. Ele diz assim: não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que ele quer dizer? Você pode até ficar irado, mas não dá lugar ao diabo. Então, antes do pôr do sol, se reconcilie. Acalma o teu espírito, acalma o teu ânimo, acalma o teu ego.
Você não pode permanecer assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Paulo vai dizer isso. Então, a gente vai ver em toda a Bíblia, em si, emoções positivas, negativas. Me vem à mente agora, que Deus me traz à memória, naquele momento em que Jesus ali adentra o templo e joga a mesa dos cambistas para o alto, chicoteia, a gente vê, está na Bíblia. Então, Jesus ali teve uma emoção positiva ou negativa? Depende do ponto de vista. Porque nós vamos observar. Os discípulos olham e dizem assim, os discípulos olham para essa reação de Jesus, em que eles expulsam os mercadores do templo, os cambistas, aqueles que estavam vendendo ali, transformando a casa de Deus em um comércio, né? Obrigado. E a gente vê que Jesus fala assim, está escrito, a casa do meu pai será a casa de oração, né? E aí os discípulos, depois daquela mesa para o alto, galinha para um lado, né, frango para o outro, e vaca para um lado, tinha tudo ali, né? Boi, carneiro, ovelha, rolinha, né? Que no caso, aqueles que tinham menos condições apresentavam ali, né? Pássaros. Então a gente via Jesus, teve uma reação, e aí os discípulos lembram da palavra que diz, o zelo da tua casa me consumirá. Então, meus irmãos, a atitude de Jesus não foi negativa. Ela foi positiva. Jesus não teve nenhuma atitude negativa. Porque se nós formos observar, tudo estava ligado à glória de Deus. Então, Jesus quis purificar a casa do Senhor. Então, perceba, essa atitude não foi negativa, né? Então, ele teve uma emoção positiva. Foi um ímpeto? Foi, mas foi uma emoção positiva. Então, basicamente, o ser humano é isso. Ele possui emoções, como diz aqui o texto, né? Negativas e positivas. Eu vou ler aqui. Sim, pastor. Sim, claro. O pastor pontuou aqui, né, que o que difere é o tamanho do pavio, né? Um tem um pavio mais curto, outro tem um pavio mais longo em si. Temos que tentar equilibrar essa balança, né? Ficar meio termo, porque há momentos e momentos, né? Há circunstâncias e há circunstâncias. E aí eu me lembro, pastor, Deus me traz à memória, Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Percebe, irmãos? Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar também, né? Então nós temos que perceber que para tudo tem um tempo. Não temos para onde fugir disso, né? E diz assim, a alma é capaz de produzir emoções positivas e negativas. Paulo menciona amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22. Emoções positivas que nos abençoam, bem como a todos com quem lidamos. Por outro lado, o mesmo apóstolo lista emoções negativas que nos podem fazer adoecer. Aí ele diz, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmias, e toda malícia seja tirada entre vós. Então, a gente pode ver que a alma, ela possui, né, esse instinto, né? Possui intelecto, vontade, mente, emoções, capacidade de decidir, como bem pontuou aqui nosso irmão diácono Paulo Dória. Vamos continuar? Tópico 3, que vai dizer sobre a palavra de Deus e a alma. Sim, pois não, irmã? Rapaz, só 2 versículos para acrescentar. Em Jeremias 17, nos versículos 9 e 10, diz assim, a minha versão é NVI, tá, irmãos? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, nossa alma tem que estar voltada para Deus, ela deve estar alimentada através da palavra, da oração, da intimidade com o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos continuar? Diz assim, o tópico 3, a palavra de Deus e a alma. 3.1, a palavra de Deus vivifica a alma, né? Diz aí João 10, 10b, eu vim para que tenham vida. Então nós vemos que a palavra de Deus traz vida à alma. E aí nós nos remetemos mais uma vez a Hebreus 4:12, né? Em que ela produz vida no homem, né? E a separação de corpo, alma e espírito. 3.2,
nós vamos ver a palavra de Deus: purifica-nos de todo mal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade de Deus que purifica, que limpa, que transforma, que restaura, que dá plena liberdade, repleta alegria, preservada de paz, santificada pela oração. Então, nós temos que preservar nossa alma pura, santa, imaculada, perfeita, para a glória de Deus, para que possamos estar preparados para aquele grande dia. Subtópico 3.3, a palavra de Deus produz alegria. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então aqui nós vemos uma exultação de louvor, né? Em que o autor da lição traz aqui para nós. Ele diz algo importante aqui, que eu vou pontuar aqui. Ele diz o seguinte: após a salvação, a palavra de Deus inicia um processo de purificação, alcançando o ser humano por completo, até a volta de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela vai nos purificar. A palavra de Deus é alimento. Então, se nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós nos alimentamos do Espírito de Deus. E, basicamente, permaneceremos puros, porque estaremos em íntima comunhão com o Senhor. Então, justamente, devemos o quê? Qual é a nossa função aqui como servos de Cristo na terra? Nos purificar sempre com a palavra. A palavra tem que viver em nós. Nós temos que buscar essa palavra todos os dias. E interessante notar, irmãos, que hoje, eu acho importante falar isso aqui, nós somos o quê? Privilegiados. Nós somos privilegiados. Por quê? Por que você dizia isso, irmão Fábio? Porque a igreja primitiva não tinha esse privilégio que nós temos. Muitos irmãos ali, vamos botar aí no segundo século, no ano 150 depois de Cristo, não tinham o Novo Testamento completo. Eles tinham algumas cartas. Elas estavam esparçadas, eles podiam ter o Antigo Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento completo. Então, eles tinham uma precariedade quanto à nossa Bíblia que nós temos hoje. Então, basicamente, eles tinham algumas cartas, e não tinham todas as cartas. Algumas cartas de Paulo, o Evangelho de João, alguns tinham só o Evangelho de Mateus. Percebam a complexidade da coisa. Hoje, nós somos privilegiados por Deus. Temos esse acesso digital ainda. Esse acesso digital maravilhoso que a gente pode fazer ali no ônibus, ali em 20 minutos, ali, né? No trem, né? Na barca, no metrô, onde quer que seja, a gente vai ali, a vida corrida, mas dá para a gente ler, dá para a gente meditar, a gente pensando, a gente nos purificando nossa alma, alimentando nosso espírito, né? Porque se a gente alimentar mais a carne, nos tornaremos carnais. Nós alimentarmos mais nosso espírito, nos tornaremos mais e mais espirituais. Esse é um ponto importante. Amém? Vamos prosseguir, estamos já caminhando para o final. Pode passar, por favor? Conclusão. Essa conclusão aqui, irmãos, é um pouco revolucionária, mas vamos lá. Vai trazer um entendimento bem claro. Deus me comunicou e eu vou comunicar com os irmãos. Amém? Então vamos lá. Pode passar, por favor. A verdade foi o que o senhor falou, né, pastor Rafael? Todo o cerne da lição está aí, né? A alma imortal, aí a outra parte. O que acontece com a alma na morte? O pastor Rafael pontuou aqui que nós não devemos preocupar com a origem, mas sim com o destino. É algo muito importante. Pode passar aí, por favor, esse slide? E esse é o texto clássico, que inclusive está na lição. Os irmãos podem acompanhar aí na revista, né? Conclusão, vamos concluir. E diz assim, eu vou ler para que os irmãos entendam bem. Eu vou ler devagar, vamos lá. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar o quê? Eles não podem matar o quê? Não sei se os irmãos já pescaram. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, o que permanece após a morte? A alma. Jesus falou isso. Marcos 8,36. O homem, ele pode ganhar o mundo inteiro, mas que adianta se ele perder a sua alma? Ele ganhou o mundo inteiro, riquezas, glória, fama, poder, luxo, prazeres diversos, mas perdeu a sua alma. Tolo. A própria Bíblia diz. Ele é comparado a um tolo, não um sábio. Então, o que permanece na morte é a alma.
Só que a gente vai parar aqui por enquanto, depois vamos continuar. Percebam. Então, a alma, no caso daqueles salvos, não vai morrer, vai permanecer. E essa alma salva, ela vai para onde? Quem pode dizer? Alguém pode comentar? Sobre a alma salva? Para onde? Qual é o lugar de destino da alma salva? Mansões celestiais. Mais alguém? Eternidade, né? Paulo vai dizer que ele foi até o terceiro céu, até o paraíso, viu coisas inefáveis e não podia comentar. Então, é algo indizível, maravilhoso, o paraíso de Deus. Então, a alma salva vai para junto do Senhor. Paulo diz o seguinte: quisera eu partir agora e estar com quem? Então, Paulo tinha plena convicção que se ele partisse, ele ia estar junto de Cristo. Paulo diz isso. Isso é algo tremendo, percebam. Quisera eu, né, partir e estar junto com ele, mas por amor de vós eu fico aqui. Mas no meu espírito, Paulo dizendo, eu queria partir e estar com o Senhor. Perceba que coisa interessante. Então a alma do salvo, ela vai para o paraíso de Deus, correto? Paulo diz isso. Pois não, pastor? Sim, foi não, valeu. Será que vale a pena falar, pastor? Bom, irmãos, o pastor diz o seguinte, que Deus revelou a Paulo, a um homem, porque se ele revelasse uma mulher, todos os detalhes estariam expostos, entendeu? Todo mundo ia saber de tudo. Então, Jesus. É uma deixa, né, Paulo? Bota uma água. Amém. Fala tudo. Pode passar aí, por gentileza, mostrar novamente o texto, por favor? Vamos lá. Deus sabe o que faz. Amém. Vamos continuar. Não temos que matar o corpo, mas não podem matar a alma. Agora vamos para a segunda parte. Essa aqui que é a mais intrigante de todas. Pelo contrário, temam aquele, quem? Quem é aquele? Deus, que pode fazer perecer, morrer, né, no inferno, tanto a alma como o corpo. Ora, alma e corpo no inferno? Como é isso? Alma e corpo no inferno? Mas não é só a alma que permanece? Mas por que o corpo? Aí vem a explicação. Percebam, eu até coloquei ali em grego, está vendo a palavra ali, Geena, ou Geena, está vendo? Essa é uma palavra que traduz a palavra inferno, correto? Geena é uma palavra grega, uma das palavras gregas que traduz a palavra inferno. E essa palavra, ela remete ao juiz do grande trono branco, ao lugar de punição futura, ao lago que arde com fogo e enxofre. Percebam, essa palavra Geena, a qual está traduzida nas nossas Bíblias por inferno, ela se remete ao lugar de punição futura. Eu falei assim, pô, irmão, mas e o inferno em si? Existem 4 palavras na Bíblia, no caso grega, né, Novo Testamento, que traduzem a palavra inferno, e uma delas é o Hades. Lembra quando Jesus fala ali na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19, ele diz o quê? Que no caso Lázaro estava junto de Abraão, e no caso o rico estava onde? No Hades, né, pastor? No Hades. Vocês podem observar, algumas Bíblias estão inferno, não traz a palavra. Hades é uma transliteração, ou seja, pegou as palavras do grego e trouxe, adequou ao nosso vocabulário, né? Sim, é um Deus grego. Existe também essa conotação em si. Então, a gente pode ver que, em primeiro momento, a alma vai para onde? Para o Hades, né? E algumas Bíblias está inferno. Mas existe uma significação diferenciada, percebam. Então, automaticamente, a gente vê ali que a alma, ela vai, em primeiro momento,
né, alguns pastores chamam de CDP, Centro de Detenção Provisória. Então, automaticamente, o ser humano ímpio morreu, ele é recolhido ao CDP, Centro de Detenção Provisória, no inferno, né? E ali ela guarda o juízo, correto? Aqui também acontece hoje conosco? Acontece, não acontece? Tem muitos presos aí, né? Vamos citar Sérgio Cabral, prisão preventiva, correto? Ainda não deu o seu trânsito julgado, não deu o veredito final. Então, ele está preso preventivamente. Então, já está lá sofrendo preventivamente. Basicamente, então, é isso que ocorre, né? No caso do ser humano para com Deus. Então, ele fica no Hades. Percebam, no Hades. No Hades. Pois não, pastor? Sim, claro. Ah, sim, claro. O pastor pontuou aqui algo interessante. Sim, com certeza. O pastor pontuou algo interessante aqui, irmão, sobre a doutrina do purgatório. Quantos já ouviram falar dessa doutrina de purgatório? Poucos, né? Não todos. Eu também já ouvia porque eu fui um tempo atrás católico. Então, essa doutrina é muito, como eu posso dizer, ela é muito falada, né? Muito conhecida no mundo católico em si. E nós, infelizmente, herdamos, né, de uma certa parte da igreja, alguns pais também continuavam a aceitar essa doutrina do purgatório. Então, essa doutrina diz o quê? Que as almas dos mortos vão para lá, sofrem um pouquinho, são purificadas e ascendem. Pô, assim é muito fácil, né, irmãos? Assim é muito fácil ser salvo, né? Então, eu vou fazer, vai acontecer, né? Vou bagunçar tudo e ainda você sofrer um pouquinho só e você salvo? Existia ainda a doutrina do limbo. Quem já ouviu falar do limbo? Das criancinhas. Percebam. Então, basicamente, a Bíblia condena isso tudo. Isso é doutrina de homens, dogmas. Quem já ouviu falar em dogmas? Doutrinas humanas. Dogmas são doutrinas humanas. Então, basicamente, pastor, obrigado, pastor. Foi excelente essa pontuação sobre a doutrina do purgatório. Não existe. Biblicamente, vocês não conseguem enxergar, pode ler, de ponta a ponta, a doutrina do purgatório na Bíblia. Muito pelo contrário. A gente vê céu e inferno. Correto? Então, vamos prosseguir. Para a gente fechar, para a gente concluir. Então, os irmãos podem perceber que o ser humano morre, vai para o Hades, a alma dele. Em primeiro momento. O ímpio, agora o justo, vai estar junto com o Senhor, como diz Paulo. Correto? E aí os irmãos vão ver lá em Apocalipse, agora eu não estou me recordando, me lembra aí, Paulo, por favor, quando ele diz que a morte e o inferno serão lançados, capítulo 20, obrigado, irmã. Isso está em algumas Bíblias, mas lá em outras, né, outras versões diz assim, a morte e o Hades foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A morte e o Hades não é Guiena, é o Hades. Então a morte e o Hades foram lançados na Guiena, no lago que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. O pastor pontuou maravilhosamente. Aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Né? Porque os justos não passarão pela segunda morte. Está escrito lá em Apocalipse também. Porque eles têm os seus nomes, nem no Hades, estaremos com o Senhor. Porque eles têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então, esses não passam. Apocalipse diz, acho que é 20 também, né? 20 ou 21. 20, né? Que os justos não passarão pela segunda morte. Então, nós passamos pela primeira, correto? Basicamente, aí não tem para onde escorrer, irmãos. Nós temos que voltar na ressurreição, aula passada, né? O ser humano ele vai ser ressuscitado, correto? O ímpio vai ser ressuscitado? Vai. E o que é ressurreição? Não, na verdade, para a gente fechar aqui, o que é morte, na verdade? Quem pode dizer o que é morte? Uma passagem desse plano para outro plano. Mais alguém? Interrupção da vida. Mais alguém? Na verdade, pela palavra em si, na sua literalidade, tem esses dois significados. Mas na sua literalidade, significa separação. Morte é separação. Então a gente falou sobre a suspensão da comunicação, então basicamente o ser humano está separado de Deus. Isaías 59:2, os vossos pecados fazem o quê? Entre vós e o vosso Deus. Então morte é separação de Deus. Então perceba, na morte, a gente vai ver isso em Eclesiastes 12:7. O espírito volta para Deus, está escrito lá, e o pó volta à terra e a alma. O autor também cita aqui Jó 34, 14 e 15.
Ele diz assim: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Então vamos lá. Eclesiastes 12:7, Jó 34:14-15. Na morte do salvo, espírito vai estar junto com o Senhor. Terceiro céu, paraíso. Ou melhor, a alma vai estar junto com o Senhor do salvo. Terceiro céu, paraíso. O espírito volta para Deus. E a carne volta para o pó. Isso do salvo. Agora do ímpio. O espírito volta para Deus. Por quê? Por que o espírito volta para Deus? Foi Deus que o deu. É o fôlego de vida, né? O espírito que anima o corpo. Então você vê, tanto que a gente vê, né? E soprou-lhe, e ele foi feito. Alma vivente. Então a gente vê. Agora vamos voltar para o ímpio. Hades, a alma no Hades. O corpo para a terra. Correto? Corpo para a terra, alma no Hades, e o espírito volta para Deus. O espírito é de Deus, tem que voltar para ele. O princípio que anima, né? O corpo humano. Então a gente... Sim, pastor. Por isso que eu disse que o tema era complexo em si, né? Assim, pegando o que você está dizendo, quando a gente fala então de que Deus, o espírito, ele vai estar na tricotomia com a alma, e se o espírito ele não prevalecer, é como se aquela alma, é como se o espírito ele não trouxesse a conexão com Deus. Ele não consegue, porque a alma falou mais alto, o pecado falou mais alto. E aí o que faz então essa alma ela sobressair, o espírito sobressair, porque o espírito ele inclina com as coisas de Deus, ele é que faz a conexão, né? Existe então um papel muito fundamental nosso aqui na Terra, né? Porque a criação ela foi condenada. Jesus ele veio para salvar da condenação. Qual é o nosso papel aqui? É quando a gente fala de Jesus para alguém e desperta dentro de si uma coisa que aquela pessoa talvez ela não conhecia, né? Porque assim, uma coisa é o conhecimento do Espírito, é a ligação que o Espírito tem com Deus, né? Outra coisa é fazer isso aqui, né? Fazer isso florescer, para que o homem conheça Deus. Então é a nossa parte da gente falar também, falar de Jesus, falar do amor de Deus, para que desperte isso dentro da pessoa, para que ela possa praticar. E aí você fala de Jesus para uma pessoa, a semente ela brota, daqui a pouco ela está caminhando, está buscando a Deus, e aí ela começa a ter aquele elo novamente com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Realmente, algo muito importante que o pastor Evandro pontuou aqui, né? Que a alma ela volta a ter a sua, ou melhor, o seu espírito volta a ter aquela conexão que foi perdida, né? Quando o ser humano é regenerado pela palavra de Deus. E regenerado significa restaurado à sua condição primitiva. Isso é muito forte. E também isso já é um tipo do que acontecerá no evento inicial da eternidade, que é o arrebatamento. Tanto nós não somos essa matéria como indivíduo, que o nosso indivíduo vai entrar numa nova, entre aspas, matéria, porque é metafísico, que é o corpo transformado. A gente recebe um corpo transformado, mas é a mesma alma. A alma não muda. Justamente, era esse ponto que a gente vai começar a frisar agora. Então perceba, o pastor citou aqui um ponto interessante. A gente está falando de ressurreição, né? Então, na morte, o que o ser humano teve? O ser humano teve a sua alma desligada do seu corpo e do seu espírito. Perceba, então houve uma separação entre alma, espírito e corpo, correto? Houve morte. Separação, então morte basicamente é a separação de espírito, alma e corpo, correto? Cada um vai para o seu destino correto, como eu já pontuei aqui. Mas aí a gente vê aquela questão, na ressurreição, volta tudo de novo? Espírito, alma e corpo? Ou não? Só corpo e alma? O que os irmãos acham? E o espírito? Mas o espírito é que mantém comunicação. Mas o espírito é essencial para promover a comunicação com Deus. Tanto que a gente pode ver que na sua integralidade, o ser humano ele vai ter o quê? Ele vai ter, na verdade, se a gente for observar o que Deus fez, aquilo que Deus dá, ele não tira.
Perceba, foi um momento, uma interrupção temporária na morte. Então, de novo, ele vai refazer o ser humano. Então, Deus fez, desfez e vai refazer. O homem pó da terra, né? O sopro e alma vivente. Então, mesmo tendo um corpo espiritual, é como se ele voltasse à época adâmica. Então, aquilo se degenerou e ele volta lá na frente a regenerar. E justamente o pessoal lá que colocou Gênesis no princípio e o Apocalipse no final foi maravilhoso, porque ele combinou, né? Vida com morte, vida novamente. Então, existiu só um parênteses entre esse período, né, de morte e vida. Então, de uma forma geral, percebam, os irmãos vão entender. Então, o ser humano é ressuscitado. Ele vai ter novamente um corpo, alma e espírito, mas só que vai ser um corpo espiritual, correto? E o ímpio, na segunda ressurreição, ele também vai ser ressuscitado, porque tem duas ressurreições, né? Ele também vai ser ressuscitado. Ele vai receber novamente o espírito? Vai. Porque é o espírito que vai conceder a vida novamente. Então, ele vai ter espírito, alma e corpo. E aí? Aí ele vai, percebam, ele vai para o juízo final, o grande trono branco, correto? Os justos não passarão pela segunda morte. E os ímpios? Eles passam por uma segunda separação, que é uma segunda morte. Então, o espírito dele volta para Deus, que o deu, que é a comunicação. A comunicação está rompida. Permanece a alma e o corpo. E aí Jesus vem dizer, Mateus 10, 28, não temos aquele, mas temam aquele antes que pode fazer perecer a alma e o corpo no Guiena, no lago que arde com fogo e enxofre. Então percebam, nós não vamos passar pela segunda morte, mas eles vão. E que morte é essa que eles passam? A separação do seu espírito, que é a conexão com Deus, volta para Deus. Deus recolhe para si novamente, mas o justo não passa. Por quê? Porque o espírito, ele está sempre em contato com o Deus do salvo. Então, basicamente, essa seria o entendimento geral que a Bíblia nos traz. Por isso que ele fala aqui de corpo e alma. E a gente fica pensando, pô, mas como um corpo vai perecer no inferno? É um corpo espiritual, um corpo já transformado, só que vai perecer eternamente. Assim como os anjos em si, né, que pecaram e caíram e estão perecendo e vão perecer também durante toda a eternidade, né? Então, assim, eu encerro a minha lição, né, agradecendo a Deus, agradecendo ao diácono Paulo Dório, pastor Rafael Pinheiro pela oportunidade, que Deus possa abençoar os irmãos. Respira fundo agora. Relaxa, calma. Quero pontuar nessa lição uma coisa muito importante, tá? Que toca na questão aí inicial da lição, nos primeiros tópicos. Lembre-se, Moisés, ele nos trouxe os 10 mandamentos. Mas existia o Código de Hammurabi. Aí você tem as nossas leis, a Torá, etc., mas os outros povos também tinham as suas leis, tinham os seus códigos. E qual é a diferença de nós, o povo de Deus, para os outros povos? Nós temos um Deus único que, por fé, temos acesso a Ele. Então saiba, nós tivemos aqui uma lição, né, lá na sede, até nós comentávamos que o título da lição não deveria ser falar sobre assim, a complexidade da alma, mas sim a complexidade da aula, né? Meu Deus, dá para fatiar em 2 aulas aí, né? Meu Deus. Mas, então, saiba o seguinte, creia nesta manhã, tenha confiança que há um Deus que estará conosco nos céus. Nós seremos com Ele, nós estaremos com Ele eternamente. Porque se nós observarmos somente pela razão, nós nunca alcançaremos. Porque você vê aí 3 teorias sobre a questão da origem da alma. Por isso que nós hoje temos que fazer como Paulo, olhando para o alvo, o prêmio da nossa soberana vocação. Porque teorizar, nós já teorizamos bastante aqui, e na era que ele citou aí, a era dos concílios e guilhotinas, como se teorizou. Mas graças a Deus que nos trouxe
este compêndio que é a palavra de Deus intacta, para que nós alcancemos vidas também. Não somente nós desfrutássemos a salvação, mas alcancemos também muitas vidas. Amém? Quero agradecer ao nosso professor. Você gostaria de agradecer novamente pela vida dele? Foi lançado aqui no fogo, na água. Pastor Rafael com a palavra. Não existe almoço grátis, né? Nenhuma dessas aulas é fácil, irmão. Não é fácil, não. São os temas que norteiam a nossa fé cristã, mas que não são de fácil abordagem. Então, eu agradeço a Deus pela vida do Fábio e quero aproveitar a ocasião aqui para orar por ele, pela sua esposa, que hoje estão fazendo 7 anos de casado, né? Cadê ela? Eu vi ela quando eu cheguei, cadê ela? Estava ali, chama ela aí para mim. Foi ver o bebê? É? Alguma irmã vê aí se ela consegue. Que ele tá ali, ela deve ter ido no toalete, né? É ele que está ali no colo do Tiago, não é? Seu filho? Então ela deve estar no toalete, né? Então enquanto ela vem para cá, deixa eu reforçar com você. Hoje nós temos o culto de celebração às 18h30. É importante que você esteja aqui. Amanhã nós começamos a escola de líderes da Associação Vitória em Cristo. Então, alguns irmãos aqui compraram ingresso. Tem 100 irmãos aqui que vão. Glória a Deus. 100 não, 99. Que o 100º sou eu. Mas isso não significa que aqueles que não vão, que não puderam ir por alguma razão de compromisso, alguma dificuldade, que eles vão ficar órfãos. Já falei aqui, tem culto normal na igreja e amanhã eu estou trazendo uma pessoa muito especial aqui. Vamos anunciar com mais afinco à noite, mas amanhã está aqui o pastor Joá Caetano, que é o autor dessa revista aí, autor de 3 best-sellers no nosso meio evangélico. Tem um dos livros dele que é o livro mais vendido do evangelho no Brasil, que é o Apocalipse, né? Os mistérios do Apocalipse. E está lá Corpo, Alma e Espírito, que dá subsídio a essa lição, e grandes temas do Apocalipse. Mas o primeiro ali, os mistérios do Apocalipse, é o mais vendido. Eu vou até confirmar se ele vai trazer algum material aqui amanhã, vou confirmar com ele hoje e falo para vocês à noite. Mas vocês que não irão a Slavec, quem não for a Slavec, pode vir para cá amanhã, que amanhã tem uma mensagem importante. Ele já esteve aqui ano passado, ou no retrasado, não foi? Já esteve aqui uma vez. Eu também levei ele quando dirigi a Pavuna e amanhã vai estar aqui novamente. Tem almoço aí patrocinado pela Juventude, né? Tá lá atrás, se você encomendou a sua quentinha, se você não encomendou, ainda tem? Tem para quem não encomendou? Tem? Gilberto, para quem não encomendou, tem ainda? Se você quiser participar e abençoar, R$12. Você está abençoando a conferência da Juventude, que começa já no sábado, tá bom? Sábado, então, tem conferência, eu vou anunciar à noite, e esse almoço aí é para eles levantarem recursos para essa... É 10? Ah, é 10? Já baixou? É? Promoção? Muito bem. E quem pagou 12, como é que fica? E aí? Quem pagou 12, como é que fica? Quem pagou 12 está abençoando mais, né? Assim que a gente pensa, né? Isso, porção dobrada. Quem pagou 12 leva 2 pedaços. Então tá aí no final, você pode procurar lá a Juventude e você vai estar abençoando a conferência. Vamos orar aqui pela família linda. Hoje eles completam 7 anos de casado, né? Vamos ficar de pé aqui e abençoá-los. Eles já são abençoados, foram presenteados com João Miguel agora há pouco tempo, né? João Miguel já está aí todo durinho, espertinho. E quando eles piscarem, João Miguel já está correndo aqui. Essas crianças, irmão, são mole não. Piscou, cresceu, né? Eu falo, o pessoal acha que é brincadeira, mas a menina que nasceu 2 semanas antes da Gigi, que é filha de um casal amigo meu, ela já nasceu com dente. Tem criança que nasce com dente, né? Como é que pode isso? A minha filha já nasceu fazendo download no celular, ela já sabe essas coisas todas. Então tá aí o presente deles. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos abençoar o casal que hoje, Senhor Deus, completa 7 anos de união. 7 anos de certamente lutas, 7 anos de certamente dificuldades, 7 anos de certamente provação, mas também 7 anos de amor, compartilhando estes momentos que tornaram, Senhor Deus, esta união de um casal em uma família. E nós queremos te agradecer por esta família, Senhor, que está
aliança seja renovada hoje e que permaneça assim renovada por todo o tempo em que eles estiverem aqui nesta terra. Que somente a morte possa os separar, mas que assim, enquanto eles tiverem vida abundante como tem, sejam bênção nesta igreja, sejam bênção para o seu filho, que o seu filho seja bênção para eles, e que em nome de Jesus, estes 7 anos possam se tornar 8, 9, 10, 11, 30, 20, 40 anos de união, feliz, de conquistas e de celebração. Nós é que agradecemos pela vida deles, por estes 7 anos de casamento, e abençoamos cada vez mais a renovação destes votos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu vou dizer uma coisa, isso, pode aplaudir. O diácono Fábio é muito reservado, sua esposa também é muito reservada, então agora eu vou querer ver. Pode beijar a noiva. Vai lá, dá um beijinho na sua esposa. Sério? Ele, sério? Vai lá. Vai, meu filho. Eu tô com vergonha. Aê! Parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Parabéns, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Estou aqui só o pastor mesmo para fazer isso. As irmãs falaram, não seguro nada, vou segurar isso aqui? Não vou nada, né? Vou nada. Que Deus abençoe você agora no seu regresso para o seu lar. Que Deus te dê uma tarde cheia da presença dEle. Que você possa ter aí um repouso abençoado e estar aqui de volta com a gente para celebrar ao Senhor hoje no culto de celebração. Que seja também uma tarde em família, você que tem a sua família, você que não tem família, que Deus cumpra a palavra dEle, que Ele faz o solitário habitar em família. Em breve você tem uma família e que em nome de Jesus você possa ser canal de bênção para as pessoas que te encontrarão agora nessa tarde. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam: amém. Vá em paz, aplauda ao Senhor e Deus abençoe a sua casa.